Então é um privilégio estar aqui. Hoje, irmãos, nós estamos aqui, eu quero falar da atitude de um conquistador. E eu escolhi um personagem que eu gosto muito, mexe muito comigo. E já aí, praticamente há quase 2 meses, que isso está sendo gerado no meu coração. E eu escrevendo em post-it aqui, post-it ali, o que Deus estava falando comigo nas minhas orações. E resumindo, tem nessa palavra aqui que eu acredito que vai assim mexer muito com o nosso coração. Amém? Quero dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Seja muito bem-vindo. E essa casa é uma família, né, que ama muito. Então, se tiver à vontade, fica à vontade, né? Como diz lá na nossa igreja, no Brasil, no mundo inteiro, o pessoal fala assim, faça dessa a sua família, ok? Tá? Dá uma olhadinha para o lado e vê a sua família que está aí, ó. Dá um sorriso de máscara, né? Amamos vocês. Então, queridos, nós estamos a entrar no ano de 2021. Nós ainda estamos no ano de 2020. Todas as vezes que chegamos em dezembro, nós começamos a pensar como vai ser o próximo ano. O ser humano é muito engraçado. Ele fica assim, soltando foguetes, imaginando o próximo ano e pensando que só de mudar de data, de ano, a vida dele vai melhorar. Você já prestou atenção? Sai fazendo enquete nas ruas. Veja o jornal. O que você espera para o ano de 2021? Todo mundo paz, alegria, prosperidade. Todo mundo quer mudança de vida. Todo mundo quer o melhor. Mas isso não devia ser um estilo de vida, em vez de ser só uma coisa de final de ano, né? E isso mexe muito comigo. Porque para mim, o ano de 2021, ele vai me levar para 58. Eu queria ficar nos 50, 40, nos 30. Quem não queria? Com a experiência que você tem hoje, com a experiência que eu tenho, imagina eu, com a experiência dos 57, poder viver meus 30 anos. Ia ser uma loucura, né? Entende? Assim, entre o que eu fiz errado, o que eu fiz certo, o que eu aprendi, aí eu ia olhar para aquilo e falar assim, uau, eu posso fazer muito melhor. Não é isso? Né? Só que as pessoas pensam assim, agora sim, Natal, festa, comida, pum, 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 enche, né? Aqui fica tudo tomando remedinho para poder, né, fazer a digestão bem feita, água das pedras e tal. Mas depois, aí chega no final do ano, todo mundo para a rua, vamos soltar foguete que é o ano de 2021 que vai ser bom. E isso mexe comigo, porque eu creio em mudança, mas eu creio em mudança constante, sabe? Passo a passo, dia a dia. Não estou falando que não é bom fazer festa, nós vamos fazer festa, não é isso? Né? Isso é muito bom. Festa, então, é maravilhoso. Mas o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos conquistando? E atitudes que as pessoas têm, elas levam a conquistar melhor e mais coisas. Pessoas ousadas e com coragem, elas mudam e escrevem história. Pessoas com coragem, elas mudam e escrevem história. E eu escolhi um personagem que chama Bartolomeu Dias, pode pôr aí, né? Bartolomeu Dias, ele foi um navegador português, muito inteligente. Para quem é do Brasil, ele estava na fragata que levou Pedro Álvares Cabral até o Brasil, ok? Era um cara que estudava os mares, que tentava entender como que podia fazer a navegação e chegar mais longe, em outros objetivos, conquistar coisas. E uma das coisas que mexeu comigo é que esse homem, ele levou uma fragata que atravessou o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas fica ali no finalzinho da África, ali embaixo, né? E eu não sei se eu não estudei se algumas pessoas antes tentaram, naufragaram ali, não estudei isso. Mas, segundo a história, ele foi o primeiro a atravessar o Cabo das Tormentas. E ele deve ter tido, assim, situações muito complicadas. Primeiro, o falatório de que lá era muito perigoso. Antigamente o pessoal falava que tinha monstros marinhos que engoliam os barcos. A gente, quando criança, né, assistia aqueles filmes assim, né? Então, imagina a cabeça dele. E ele falou assim, eu vou para uma nova experiência. Eu vou avançar para um local novo, desconhecido. Mas ele foi ousado e corajoso. E ele atravessou os Cabos da Tormenta. E o interessante disso é que o Cabo das Tormentas passou a ser chamado de Cabo... Vocês estão lendo aí, né? Peguei vocês, né? Cabo da Boa Esperança, né? Todo mundo inteligente, viu? Quando eu falei, todo mundo sabia, né? Cabo da Boa Esperança. Atravessaram e tornou o Cabo da Boa Esperança. Eu quero te dizer hoje,
Você que é filho de Deus, Deus quer transformar toda tormenta ou dificuldade ou aflição da sua vida numa boa esperança. E nós temos que entender isso. Nós somos filhos de Deus. Eu não sei, não conheço o Bartolomeu Dias, não sei se ele converteu ou não converteu, né? Mas eu sei que ele fez algo fascinante. E muitas pessoas nem lembram de quem ele é. Muitos lembraram agora no Brasil que ele foi na fragata, porque eu falei aqui, ok? Né? Mas as pessoas nem lembram, porque a gente estuda história, esquece, é ou não é? Ou é só eu que estou nisso? É verdade, a gente vai... Tem coisas que se tornam insignificantes para nós durante a nossa vida. Passou, estudou, ficou para trás, não desenvolvi naquela área. E eu acredito que naquela viagem, quando ele tinha que passar lá no Cabo das Tormentas, ele ficava imaginando o que falaram para ele, as histórias que tinham sobre o lugar, talvez o que já aconteceu lá, nós não sabemos, mas ele tinha que tomar algumas decisões para poder atravessar o Cabo da Tormenta e chegar num lugar novo, num lugar onde nós descobrimos novas terras através dessas viagens desse homem. E o maravilhoso foi ver que aquele cabo que era impossível se tornou possível e se tornou o cabo da... Ah, vocês gravaram, né? Nunca mais vão esquecer, não é verdade? Agora, você, eu, entrando no ano 2021, né? O que queremos ser? Queremos ser um conquistador e um vencedor? Ou queremos que a nossa vida continue no mesmo nível que está? No mesmo tom? Nós queremos ir mais longe. Só vocês? Só eu? Irmãos, todo mundo acha eu maluco em Portugal, porque eu quero ter uma igreja em cada cidade de Portugal, não para que tenha fama a igreja, mas para que cada cidade de Portugal receba o Evangelho de Jesus. Esse é o meu sonho pessoal. O meu pastor, Lucas Ubres, já falecido, o sonho dele era ter 100 mil igrejas. E por causa disso eu falei para ele, eu vou ser pastor e vou plantar uma igreja. Você entende? Então assim, nós podemos sonhar grande, porque nós temos um Deus grande. E nós podemos trabalhar e vencer. E Deus diz que Ele tem para nós a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, nós precisamos aprender a viver os princípios de Deus. E daqui, na vida do homem que eu vou falar para vocês, eu vou tirar pelo menos 3 coisas que para mim foi determinante para que ele pudesse adquirir o direito de ter a terra que ele foi buscar para ser a terra que Deus deu para ele. O objetivo do que Deus deu para ele, a promessa do que Deus deu para ele. Então, assim, para ele validar esse direito de posse. Quem é do Brasil sabe que lá, muitas vezes, as pessoas invadem uma terra, vivem muito tempo nela, né, e depois ela tem que validar o direito de posse. Mas para ele validar o direito de posse, ele teve que cumprir ou viver alguns requisitos que o levaram àquilo. Então, queridos, assim, é muito interessante isso. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só o que Deus está falando. Se a gente tiver o cuidado de ouvir a voz de Deus, se a gente tiver o cuidado de guardar os mandamentos de Deus, se nós tivermos o cuidado de fazer tudo aquilo que Deus nos orienta. Agora eu vou te falar um processo. Você não vai fazer tudo de uma vez, porque você vai conhecendo. Você fala, pastor, eu comecei a ler a Bíblia hoje. Sim, mas o pouco que você já leu hoje, já dá para você praticar o que você já aprendeu. E você começa a praticar, aprender mais, praticar. E isso vai te levando cada vez a crescer mais, a desenvolver mais, que chega ao ponto que o Senhor, teu Deus, Ele vai te exaltar. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai te trazer todas as bênçãos. E a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre ti. Eu gosto daquilo, que a bênção corre atrás de mim. Né? Então, se você está envolvido com Deus, a bênção corre atrás de você. Nesse período, queridos, em que nós estamos de transição, tanto de ano, como também em transição de crescimento na vida espiritual, de crescimento na vida natural, negócios, etc., e tudo que vivemos, existem muitas lutas.
Quem acha que a vida é fácil? Né? Tem gente que pensa que a vida é tão fácil que agora está com Jesus, bota uma rede na praia e vai beber água de coco. Não, não, temos que trabalhar, temos que agir, temos que continuar, temos que lutar, temos que fazer. Esse homem que eu vou falar para vocês aqui, ele teve o direito de posse, mas ele teve que conquistar a terra que foi lhe dada. Então, isso é um processo, né? Então, você vai ter dificuldades, você vai ter frustrações, você vai ter aflições. Mas eu quero te dizer que nós que estamos unidos em Cristo, nós que estamos unidos em Cristo, fala comigo, unidos em Cristo. Nós que estamos unidos em Cristo, nós somos vencedores. Tem um texto na Bíblia que Jesus disse assim, que no mundo tereis aflições, mas ele termina o texto, eu venci o mundo. E se eu estou em Cristo, eu venço qualquer coisa, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, porque você está nele, porque você anda com Cristo, é garantida a tua vitória. E olha, é muito interessante, o livro de 1 João, capítulo 5, diz que todo que é nascido de Deus, vence, fala comigo, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Então, o mundo, ele está aí, ele quer nos pegar, não quer, eu vou falar, você tem um inimigo, o diabo, que ele quer destruir você. Ele quer acabar com a gente. Ele quer, de uma forma ou outra, nos iludir, nos levar aos erros, nos levar a decisões erradas, nos levar a situações que destrói aquilo que Deus nos escolheu para ser construído na nossa vida. Então, nós temos que ver que se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, ele pode vencer o mundo. Ele pode vencer as situações, ele pode vencer as frustrações, ele pode vencer as dificuldades, ele pode vencer as aflições, ele pode, por quê? Jesus venceu o mundo, e nós estamos em Cristo, e em Cristo vencemos o mundo, vencemos todas essas coisas. Então, olha só, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então se cremos que Jesus é o Filho de Deus, nada pode nos segurar, nada pode nos impedir de realizar os desejos e o sonho de Deus para a nossa vida, para a nossa geração, para a nossa nação, sabe? Para esta geração que está na terra. E você foi escolhido para isso. Sabe que hoje, eu estou aqui e quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a me ver diante de um povo conquistador, de um povo vencedor. Eu estou diante de um povo conquistador, de um povo vencedor. Amém? Olha para o lado e veja um conquistador. Veja um Bartolomeu Dias, que transforma o cabo de tormentas em cabo da boa esperança. Veja um homem, uma mulher de sucesso. Veja um grande homem, uma mulher de Deus que está do seu lado. Veja pessoas que transformam gerações e por causa da sua vida vão influenciar e influenciar pessoas que vão transformar a vida. É o que eu vejo. Quando eu estava preparando a palavra, eu me vi aqui, olhando para vocês, sabe? E falando assim, e eu falei assim para a Rita, até falei para ela, amor, eu estou diante de um povo conquistador, de um povo vencedor. Então não é só mudar 2021, é porque nós vamos conquistar, sabe? Não é só o que vai mudar em 2021, é o que vai mudar enquanto eu viver nessa terra, enquanto você viver nessa terra. Você vai conquistar os espaços, você vai avançar, você vai prosperar na sua vida natural, mas você vai prosperar na sua vida espiritual e a igreja do Senhor Jesus vai reinar sobre Portugal. Sabe, é a única oração que eu faço para Deus. Tem gente, assim, não é que é a única, mas assim, é o único pedido que eu faço para Deus. Deus, me dá uma igreja em cada cidade de Portugal, em cada junta de freguesia. Existe 3.019 juntas de freguesia em Portugal. Não para que a igreja Pastor seja conhecida, que eu oro pelas outras também, dá para as outras também. Mas eu quero para nós também. E eu falo para Deus, esse é o meu pedido. Sabe por quê que é o meu pedido, Senhor? Porque o seu evangelho vai estar espalhado por toda essa nação. As pessoas precisam do Senhor. Eu vim esses dias no Uber, né? Uber é o nome da família, que é os nossos pastores, mas o Uber também é aquele carro que leva pessoas no lugar. E essa semana eu fui levar o carro da Rita para deixar na oficina. E na volta eu voltei de Uber.
E o rapaz logo perguntou, vai fazer ginástica? Eu falei, não, ginástica eu faço de madrugada, onde eu faço a minha oração. Eu comecei a bater papo com ele, já estava pregando para ele, ele passou aqui, então é essa igreja aqui. Eu falei, é essa mesmo, você tem que, sabe? Por quê? Porque assim, eu não prego a igreja, mas aproveito para fazer a publicidade para ele vir, para ele crescer junto com os irmãos e juntos nós conquistarmos essa nação. É ou não é? Então, assim, eu não perco uma oportunidade, irmãos. Agora mesmo eu estava aqui na porta, né? Limpando aqui a porta aqui, enquanto a turma está chegando, eu chego, eu gosto de participar, né, das coisas, estava ali, né, acho que, não, nem estava lá em cima, aí passou o rapaz, quando eu vi ele vindo, eu já peguei um folhetinho da igreja, eu já fui ali, eu já andei com ele um pedaço, né, e já convidei ele, já falei para ele de Jesus, um pedacinho rápido, ele indo trabalhar, porque eles trabalham aqui nesse Lidl, né, então passam muito aqui na porta, e eu estou lá, porque, assim, eu tenho que levar o reino de Deus, eu tenho que levar a palavra de Deus, eu tenho que levar a salvação de Jesus, Jesus é o nosso Deus. E aqui eu estou diante de homens conquistadores, aqui eu estou diante de mulheres vencedoras, aqui eu estou diante de um povo que vai mudar o destino dessa geração. Amém? Olha só, então eu escolhi Caleb, um conquistador. Tá ele aí bonito? Olha só, que Caleb, hein? Eu não sei, menina, esse já morreu há muito tempo, tá? Não está solteiro mais, esse aí, né? Mas lindo, né? Assim, eu imagino esses homens de Deus sempre bonitos, sabe? Assim, sempre charmosos, sempre grandes, sempre fortes. E olhando para ele, a gente tem que voltar um pouco na história da Bíblia. A gente não pode olhar para o momento em que a pessoa pega o troféu ou toma posse daquilo que Deus deu para ela. A gente tem que ver o percurso que a pessoa fez para chegar onde ela está. E eu tenho certeza que quando eu falo isso, você lembra da sua vida, onde você passou, o que você fez, o que você está fazendo, o que você está chegando. Processos, né, que nós andamos. E antes de falar deles, é importante a gente observar que havia uma geração que saiu do Egito, com Moisés. E que ela caminhou por um deserto durante 40 anos. E que naquela caminhada, por que ela saiu e por que ela estava caminhando? Porque ela tinha uma promessa de Deus, de chegar a uma terra prometida por Deus, chamada Terra Prometida, ou Canaã. E eles estavam caminhando naquele deserto. Só que naquele período, né, durante 40 anos, eles tiveram muitas decisões que eles tinham que tomar. E aquilo, naquela geração, desagradou o coração de Deus, algumas atitudes que aquelas pessoas tiveram. Eu não vou falar dessas atitudes, eu só estou falando que existiu isso. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram diante do Rio Jordão, aquela geração chegou, e quando chegou diante do Rio Jordão, Deus falou que eles não iam atravessar, falou para Moisés, falou, essa geração não vai atravessar, essa geração vai ficar, você vai ficar, porque houve coisas, atitudes, coisas que não permitem eu entregar para você a terra prometida. Não quer dizer que Moisés foi um homem fantástico, não é isso? Mas houve situações, houve circunstâncias que travaram eles no caminho do deserto. Mas eu acredito que a influência de Josué e Caleb, o testemunho de vida deles, a forma como que eles lidaram com cada situação de dificuldade, de aflição, ali, cada situação daquela, eu acredito que influenciou aquela geração. Porque aquela segunda geração entrou na terra prometida. É isso que mexeu comigo. É que aqueles homens, Josué e Caleb, eles foram junto com os espias, a um pedido de Moisés, né, espiar a nova terra, e eles voltaram com a perspectiva de Deus daquilo. E isso, assim, é muito importante, porque o que eles falaram ali naquele momento, o que eles declararam ali quando 10 dos que andaram com eles estavam contra, fez com que uma geração pudesse entrar e tomar posse da terra prometida. Isso é fantástico, né? Eu até escrevi, a influência e as decisões corretas de Josué e Caleb influenciaram essa nova geração. Vamos ler o que está no capítulo 14 de Josué, do verso 5 ao verso 14, diz assim: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então
os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Quedes-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Quedes-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor seu Deus de Israel. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando olhamos para homens como Calebe ou Josué, mas agora, Senhor, eu quero aqui expressar sobre Calebe, nós podemos ver ações que geram influência, que mudam destinos, pessoas ousadas que transformaram, que nos deram a oportunidade de, na sequência, estarmos aqui, servindo o Senhor e, como exemplo, poder conquistar esta geração. Calebe aqui, irmãos, ele tinha uma promessa de Deus. Moisés tinha falado que ele ia herdar um monte, e o monte era o Monte Hebron. E esse monte não era simples, tinha que trabalhar nele. Vocês viram ali que, segundo a palavra de Deus, ali tinha os anaquins, o povo lá era chamado Criate Arbas, que eram os homens mais altos, mais fortes daquela região. E Calebe não pediu o monte mais simples, né? Como diz, tem missionários que o pessoal brinca, eles falam assim: eu vou pedir para ir para Hollywood, eu vou pedir para ir para zona de praia, né? Mas assim, e aqueles que vão para a dificuldade, que vão para a luta, que escolhem os trabalhos mais difíceis, ok? Que vão para países que perseguem os cristãos. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê um homem que não fugiu aquilo que era o desejo de Deus dele, de que ele herdasse o Monte Hebron. E aí, ele olha para aquilo, e ele solicita, ele requer, ele pede, junto a Josué, o direito de tomar posse do monte. O monte tinha problemas? A terra tem problemas? Portugal tem problemas? Brasil tem problemas? Estados Unidos tem problemas? Inglaterra tem problemas? Todo lugar que você pensar tem problemas. E hoje, mundialmente falando, é muito problema, é ou não é? Então, assim, tem problema financeiro, né? Esses dias até a Rita falou uma coisa que eu achei muito interessante. O pessoal fala: não, eu vou daqui para os Estados Unidos, porque lá é que eu vou mudar de vida. Aí ela estava vendo uma reportagem que uma pessoa trabalhando no McDonald's ganha 700, 800 dólares por mês de trabalho. Então aqui é muito melhor, porque se você ganhar 700 aqui, você vive melhor do que lá. Porque aqui a gente tem uma segurança social que funciona, algumas coisas que funcionam, que lá é tudo, você tem que pagar para ter. Eu tenho irmãs lá que vivem 40 anos, se você não pagar seguro, você não tem nada do que você quer, que você tem aqui muitas vezes de graça. Mas as pessoas iludidas, né? Então as pessoas que iludidas com o local, com a região. E, então todo lugar tem dificuldade, tem lutas. Qualquer lugar que você mudar, você vai encontrar dificuldades, vai encontrar lutas. Agora, quando Calebe tomou algumas atitudes aqui, ele pôde conquistar, ele pegou o direito de conquistar o lugar.
Então, aquele monte tinha sido prometido a ele. E ali tinha gigantes. Mas ele não olhou para os gigantes. Ele olhou que ele em Deus, é o que ele fala, né? Porque Deus escolheu ele ia entrar e ia vencer. Quem vai vencer aqui? Em quem você tem que estar? Unido a Deus, em Jesus Cristo. Então, queridos, isso é claro para nós. Agora, é muito interessante que Caleb usou os argumentos com Josué para pedir. E 3 argumentos ele falou. Primeiro, atitudes de um conquistador. Ou vou usar argumentos que Caleb usou para ter o direito de posse do Monte Hebron. Primeiro, ele acredita na promessa, ele acredita na vitória, ele acredita no milagre, ele acredita que aquilo que Deus disse vai acontecer. Ele acredita que é possível. Ele põe no coração dele que ele pode. Foi a mesma coisa que Bartolomeu Dias fez. Eu posso atravessar o cabo das tormentas, e ele atravessou. O problema nosso é que nós muitas vezes não acreditamos que podemos, que as promessas de Deus é para nós. Queridos, a gente lê a Bíblia como um livro de história. Uma das coisas que eu mais faço na Bíblia é pôr o meu nome lá. Porque eu, Aguinaldo, posso tudo naquele que me fortalece. Porque eu, Aguinaldo, posso ir, avançar, romper, conquistar, sabe? Porque Deus está comigo. Então você começa a ler a Bíblia, começa a colocar seu nome. Eu vou atravessar o vale da sombra da morte, mas não temerei mal nenhum. Por quê? Deus está comigo. Eu vou ter dificuldades, eu vou ter lutas, mas eu, Aguinaldo, em Cristo Jesus, já venci o mundo. Então nós temos que pôr-nos dentro da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que traz força a nós para vencer o mundo. E Caleb acreditou nessa vitória. Ele ousou a chegar para Josué e falar: Josué, eu tinha 40 anos ali, quando Moisés falou aquilo. Então assim, eu creio e eu continuo crendo. Eu continuo o mesmo homem forte que eu tinha naquela época. Eu vou lutar, eu vou vencer. Por quê? Porque há uma promessa sobre a minha vida. E eu quero dizer, há uma promessa sobre a sua vida. Aí você fala, quer conhecer? Quer? Leia a Bíblia. Quem quer conhecer as promessas sobre a sua vida? Simples, leia a Bíblia. Sabe? Irmãos, a gente levanta, a primeira coisa que faz? Tomar café. O cara corre para a cozinha. Quer encontrar o sujeito de madrugada é na cozinha, né? Levanta já. Nesse jejum que nós encerramos como igreja, domingo, né? Eu vou encerrar dia 16 ainda, porque eu fiz 40 dias. Vou falar para vocês, o que é que a minha barriguinha pede na hora que eu levanto? Pode falar, comida. Fala comigo, comida. Irmãos, eu falo, Deus, eu quero comer, mas eu quero mais o Senhor. Então eu vou orar primeiro, eu vou ler a Bíblia primeiro, depois eu vou comer. Rapaz, dá um gró aqui, vai... Sabe aquela coisa assim? Você fala, não, mas eu primeiro vou comer de Deus. Essa palavra, ela é alimento para a nossa vida. Aqui estão as promessas de Deus para a minha vida. É aqui que a gente se baseia. Se a gente for por conversa de ser humano, a gente desiste. A gente estava comentando esses dias que, quando nós chegamos em Portugal de volta, né, nós saímos de uma igreja que é considerada a 6ª maior igreja local do mundo. Tem gente que perguntou para mim, falou, você é doido? Eu falei, muito mais do que você pensa. Porque ele falou assim, você está lá vocês são reconhecidos, lá vocês têm isso, lá vocês têm aquilo, lá a igreja é grande, lá não sei o quê. Eu falei, meu filho, lá ficou para trás. Aqui eu vou conquistar o que Deus tem para nós. Teve pastores que teve a ousadia de ir, meus amigos, coitadinho, e chegar para mim e falou, isso não funciona aqui. Eu falei, olha querido, você já experimentou? Não, então você não pode falar. Percebe? Você já experimentou atravessar o cabo da tormenta? Então não pode falar. Depois que atravessou, vira cabo da prosperança, todo mundo fala. É fácil, não é verdade? Né? É ou não é? Depois de alguns tempos, teve pastores que andando comigo, caminhando comigo, eles chegaram para mim e falaram assim, como é que a igreja de vocês aguenta na pandemia? Eu falei, porque a nossa igreja é uma igreja família, unida, tem reuniões online, não sei o quê. Ele, eu nem sei como é que vai ser a volta da minha. Olha só. Eu ouvi isso.
E de pessoas que muitas vezes, quando você vai falar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos fazer dessa forma que Deus nos deu. É o que a Rita falou, a gente ora a estratégia, a gente não fica, né, orando para Deus dar a estratégia. A estratégia de Deus está até na Bíblia, né? Então a gente pega o que é bíblico e começa a praticar. Aí sabe o que acontece? É essa coisa linda aqui da igreja que serve ao Senhor Jesus. É muito gostoso isso. Acredite na promessa de Deus. Não desista da promessa de Deus para a sua vida. Sabe? Ande sobre ela. Escreve ela. Sexta-feira no nosso Tadel. Vou falar para vocês. Quem assistiu o Tadel e está aqui, sabe que essa palavra que eu estou pregando que a Carita ensinou é similar. Não é igual, mas é similar. Aí o que aconteceu? Sabe? Lá no nosso Tadel, é porque eu falo assim. Quando a Rita não tinha ouvido essa palavra. Não tinha visto essa palavra. E os ensinamentos que ela deu lá, tem tudo ligado, interligado com conquistar. Eu fiquei olhando e falei, olha, parece que o Espírito Santo ditou para ela, para quem ouvir, pegar 2 vezes a coisa, né? Foi muito interessante. E ela estava falando a gente assumir, sabe? Isso que Deus tem para nós, a promessa que Deus tem para nós, para a gente acreditar na promessa, para a gente viver isso, para a gente, sabe, ser um conquistador. E eu fiquei olhando e falei, quando eu mostrei para ela depois, eu falei, você ainda não leu a palavra? Ela falou, não. Aí ela, foi ontem, né, amor, que você leu, né? Mas tem tudo a ver, é tudo similar uma com a outra. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele escolheu uma geração, Ele escolheu você para ser um conquistador. E Ele escolheu você, escolheu a mim, escolheu nós para sermos vencedores nessa nação, nesta geração, independente da nação que estiver. Então Caleb, ele acreditou nisso. Acreditou no milagre, acreditou que podia dar o monte para ele. E aí, vem a segunda coisa que ele falou para Josué. Que ele falou assim, olha, porém eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. O que ele fez? Mantém-se fiel a Deus e ao seu povo, mesmo no deserto. Durante 40 anos ele caminhou. Durante 40 anos, naquela geração, eles viram pessoas fazendo coisa errada, muitas vezes líderes deles, ou muitas vezes pais, né, dos seus antepassados, fazendo alguma coisa errada. E ele via a repreensão de Deus, ele via a direção de Deus. E o que aconteceu com Caleb? Caleb olhou para aquilo e falou, não, eu vou ser diferente. Eu vou olhar só para a promessa de Deus. Eu vou ser fiel às palavras de Deus e às palavras e à direção que Moisés está dando na minha vida. E o que ele fez? Ele foi fiel. Ele foi tão fiel que ele pôde chegar para Josué e falar, olha, eu tenho direito porque eu fui fiel. Já pensou você poder chegar diante da situação e falar, eu tenho direito por causa da minha fidelidade a Deus? Chegar diante de Deus e falar com Ele assim, né? Durante aquela caminhada no deserto. É muito interessante, porque quando fala aqui que ele tinha 45 anos, a Bíblia diz que o Senhor falou esta palavra a Moisés, olha só, andando Israel ainda no deserto. Então foi no período anterior que ele construiu tudo aquilo que ele podia tomar posse. Percebe? Foi no período anterior, onde ele estava no deserto, caminhando com o povo no deserto, vendo todas as situações, todas as circunstâncias, aonde ele construiu a sua fidelidade a Deus e não às pessoas. Porque tinha pessoa lá que falou, não, eu quero voltar lá para o Egito porque lá tem cebola. Eu estou cansado de comer maná, eu estou cansado de comer cordaniz, sabe? Eu vou voltar a ser escravo, que é melhor. Você imagina a conversa que era durante 40 anos no deserto, né? Pessoas que estavam caminhando para a terra prometida e não chegaram na terra prometida. É ou não é? Mas ele manteve-se fiel a Deus, manteve fiel ao seu povo e não desistiu. Terceiro, que esse é fantástico. Quantos anos ele tinha quando veio a promessa sobre ele? 40 anos. 40 anos. Durante 45 anos, ele esperou. Até chegar o momento certo de requerer, de pedir. Isso foi das 3 coisas que mexeu comigo, essa saber esperar pelo tempo de Deus. Há um tempo, há um modo de Deus fazer as coisas. Não adianta a gente querer atropelar, não adianta a gente querer forçar. A gente precisa ter paciência. Esse homem teve paciência, 45 anos, já tinha uma promessa. Olha, aquela terra vai ser sua. Ele podia sair correndo. É minha, eu vou, né? Ia entrar de qualquer jeito lá. O que ia acontecer com ele?
ia morrer, ia perder, né? Ia se frustrar. Mas ele não, ele esperou o momento certo, teve a sabedoria certa. E quando ele entrou, ele tinha tanta confiança no que Deus podia fazer, que ele falou, eu posso enfrentar Anaquim, eu posso enfrentar esses gigantes, sabe? Porque Deus vai me dar a vitória. Aí está falando uma coisa lá que é a seguinte, Davi, quando chegou diante de Golias, ele não falou, olha o gigante, né? Sou gafanhoto. Não, ele olhou e falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Entende? Qualquer turbulência, qualquer situação que você está na sua vida hoje, eu quero que você olhe para ela e fale, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou avançar e vencer. Não me importa os gigantes que tem naquela terra, eu vou conquistar aquela terra, eu vou invadir aquela terra, porque aquela terra é promessa de Deus para a minha vida. É assim que a gente tem que nos ver. Porque se nós começarmos a nos ver diferente, a gente definha e desiste. Nós somos conquistadores. E a atitude que está dentro de nós muda toda a circunstância presente e futura, tá? Acredite então na promessa de Deus. Acredite na vitória. Acredite no milagre de Deus. Mantenha-se fiel a Deus e fiel ao seu povo, mesmo no deserto. Saiba esperar o tempo de Deus. Irmãos, quando você estiver desesperado e não está conseguindo sozinho, corra para cá. É verdade. Quando nós nos unimos, ficamos mais fortes, é ou não é? Salmo 133 diz que onde há união, Deus derrama a bênção. Então não ande sozinho. Seu life group, une seu life group, une-se com a igreja de Deus, com o povo de Deus, que você vai ficar mais forte. Tá? Saber esperar o tempo de Deus é uma coisa maravilhosa, porque você vai, nisso, colher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu ouso dizer, né, isso é eu que ouso dizer, que Caleb conquistou o direito de posse do Monte Hebron com essas 3 atitudes. Por quê? Porque ele foi para Josué e falou, por causa disso eu tenho direito, por causa disso eu tenho direito, por causa disso eu tenho direito. E ele recebeu esse direito. Hoje, irmãos, muitas vezes nós estamos muito próximos de conquistar aquilo que Deus tem para nós, um próximo passo, uma próxima situação. E muitas vezes nós perdemos por não acreditar, por não manter fiel e por não saber esperar o momento certo. Nós podemos destruir aquilo que estamos construindo. Então, eu quero hoje orar com os irmãos, porque eu estou diante de um povo, fala comigo, conquistador e vencedor. Eu estou diante. Eu vejo isso. Eu vi isso nas minhas orações. Eu fiquei encantado. Sabe? Vocês sabem, né, que eu saio de madrugada para orar todo dia. Agora, os dias de chuva, eu estou orando na sala, porque não dá para sair. Muitas vezes a chuva é tão forte que não dá para sair. Mas eu vou para a bicicletinha lá e fico ali andando na bicicleta e orando. Ok? E aí, assim, eu amo andar e orar. Sabe, é um prazer. O dia que não chove, eu vou correndo na janela para ver. Porque eu quero orar, eu quero estar perto de Deus. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo ensinar comigo? Ele fala para esse povo, que você está diante de um povo. O quê? Conquistador e vencedor. Fala. Conquistador e vencedor. Fala para quem está do seu lado. Eu estou diante de um conquistador, eu estou diante de um vencedor. Amém? Então eu queria que você ficasse em pé, que eu quero orar por você. Para que essa palavra entre no teu coração. E que cada vez mais vivamos essas atitudes de um conquistador. Qual é a atitude? Acredite na promessa de Deus para a sua vida. Deus tem vitória, não tem derrota para você. Deus tem milagres para você. Mantém-se fiel a Deus e ao seu povo. Espere o tempo certo de Deus e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Põe sua mão assim, quero orar por você. Pai, nós podemos aprender tanto com a Tua palavra. E quanto mais praticamos a tua palavra, mais longe vamos, Senhor. Mais atingimos aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos que esses 3 princípios que Caleb viveu, nós possamos viver com tanta intensidade. Porque nós vamos ver, não só no ano de 2021, enquanto estivermos nessa terra,
que através das nossas atitudes, das nossas ações, nós vamos atingir mais e mais no Senhor. Porque o Senhor tem uma vida abundante para nós. E nós tomamos posse dessa vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Sabe, se é uma doença física, Senhor, que a pessoa receba a cura e o seu milagre. Se é, ó Deus, na área financeira, que o Senhor coloque a tua mão e faça o teu milagre. Deus, que seja o Senhor exaltado, o teu nome glorificado. Sabe, Deus, agora, sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude a ter as atitudes e ações que Deus aprova, que Deus, sabe, abençoa. Vamos olhar, ó Deus, para homens como Caleb, olhar para o exemplo e vamos, na caminhada, instituir o direito de posse da terra, daquilo que o Senhor tem para nós, aqui, nessa terra, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos agora, na santa paz do nome de Jesus. Abençoo eles no retorno à sua casa, abençoo eles, ó Deus, sabe, nos seus almoços, naquilo que vão fazer. Acampe os teus anjos e que o teu Espírito Santo traga revelação profunda de tudo aquilo que tem sido ministrado neste lugar, tanto no Tadel, como no Life Grupo, como aqui nos cultos, ó Deus. Que em cada reunião nossa, possa haver um mover sobrenatural do teu Espírito, aonde nós saiamos mais fortes no Senhor, e confiando no Senhor, nós enfrentamos gigantes, porque os gigantes não determinam aquilo que nós somos filho de Deus Altíssimo, e temos o Todo-Poderoso conosco, em nome de Jesus. Eu te abençoo, vá em paz, em nome de Jesus. Por favor, abrace 3.000, mesmo que à distância, só para profetizar, que nós vamos estar em 3.000 cidades dessa nação, em nome de Jesus. Amém?